Tem momentos na vida em que tudo parece silencioso. Você ora, busca, se esforça, mas o céu parece calado. É como se Deus estivesse distante, mesmo quando você está tentando se aproximar. E aí surge a dúvida: será que Ele ainda está me ouvindo? Mas o que muitos não percebem é que o silêncio de Deus, muitas vezes, é o campo onde Ele está preparando algo grandioso. E é justamente nesse terreno de silêncio e aparente inatividade que o Espírito Santo se move de maneira mais profunda. O problema é que, enquanto esperamos sinais grandiosos, ignoramos as pequenas chaves que destravam a presença dele. E hoje, você vai descobrir isso. Existem palavras que não são mágicas, mas são espirituais. Elas não manipulam o Espírito Santo, mas abrem espaço para ele agir. São palavras que revelam quebrantamento, rendição e fé. E quando são ditas com verdade, elas tocam o coração do Espírito Santo como uma brasa viva no altar da adoração. Este vídeo não é apenas uma lista, é uma convocação, um despertar. Porque se você está assistindo isso, não é por acaso. Há algo que Deus quer ativar em você. Algo maior do que suas dores, suas dúvidas ou até mesmo suas orações não respondidas. Hoje, o céu quer te alinhar com o propósito eterno. Não pare agora. Mesmo se tudo estiver gritando para você desistir, continue. Porque você está a um passo de entrar em uma dimensão nova da presença de Deus. E tudo começa com 7 palavras que mudam tudo. Palavra 1, perdão. Perdão não é sentimento, é decisão espiritual. É uma entrega que desafia a lógica e liberta a alma. Muitos estão travados espiritualmente porque ainda carregam ofensas antigas como correntes invisíveis. O Espírito Santo é sensível à amargura. Onde há mágoa, ele se entristece. Onde há perdão, ele se manifesta. Dizer "eu perdoo" quando tudo dentro de você quer gritar o contrário, é como acender uma luz em meio às trevas. O perdão não torna o que fizeram com você certo, mas permite que você não viva mais preso ao erro dos outros. Quando você libera perdão, você não está dizendo que não doeu. Está dizendo: eu não vou mais viver sob o controle dessa dor. Jesus, pendurado na cruz, ensanguentado, humilhado e traído, olhou para os que o crucificaram e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa palavra abriu o céu. Essa palavra fez o Espírito Santo ser derramado dias depois. Essa palavra ainda hoje carrega poder para abrir o coração de Deus. Se você quer se mover no propósito eterno, comece aqui. Diga em voz alta, mesmo com lágrimas nos olhos: eu perdoo. Nomeie a pessoa, libere a ofensa, entregue o peso. Você sentirá o fluir retornar, a paz voltar e o Espírito Santo se aproximar. Não é sobre eles, é sobre você e Deus, sobre o que Ele quer fazer através de um coração livre. E Ele só constrói em corações quebrantados, não em corações endurecidos. Palavra 2. Rendo-me. Há uma diferença entre acreditar em Deus e se render a Ele. Muitos creem, frequentam igrejas, leem a Bíblia, mas continuam no controle. Querem que Deus os abençoe, mas não querem abrir mão do volante. A verdade é que o Espírito Santo não força a passagem. Ele se move onde encontra rendição. Dizer "eu me rendo" é abrir mão da sua lógica, do seu plano, da sua pressa. É admitir que você não sabe tudo, não pode tudo e não precisa controlar tudo. É confiar mesmo sem entender. É entregar não só o que você quer que Deus toque, mas tudo. O que você teme, o que esconde, o que evita. Rendição é o altar onde o Espírito Santo repousa. Não se trata de passividade, mas de dependência. Quando você diz: Espírito Santo, não a minha vontade, mas a tua, você está repetindo a oração mais poderosa que Jesus fez no Getsêmani. Ele também suou, também sentiu angústia, também quis evitar a dor, mas ele se rendeu. E foi essa rendição que ativou a ressurreição. Muitos oram pedindo direção, mas não se rendem à rota. Querem ouvir Deus, mas só aceitam a resposta se ela confirmar seus desejos.
A rendição quebra isso. Ela diz: mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que eu não veja, eu me rendo. É nesse lugar que o Espírito Santo vem. Não com barulho, mas com profundidade. Não com pressa, mas com propósito. Quando você se rende, você desarma as resistências internas e ativa o mover sobrenatural de Deus. Renda-se, não apenas hoje, mas todos os dias. Essa é a chave que abre espaço para o impossível acontecer. Palavra 3. Eis-me aqui. Essa é a resposta que muda destinos. Quando Deus chama, Ele não está procurando os mais preparados, os mais santos ou os mais capacitados. Ele procura os disponíveis. Aqueles que, mesmo feridos, dizem: eis-me aqui. Não se trata de perfeição, mas de prontidão. Abraão ouviu seu nome e respondeu: eis-me aqui. Moisés, mesmo com medo e limitações, respondeu: eis-me aqui. Isaías, em meio à glória do trono de Deus, respondeu: eis-me aqui. Essa é a palavra que ecoa nos céus como um sinal de prontidão. É o grito de quem está disposto a ser usado, mesmo sem saber como. Quando você diz vem, você está abrindo as portas do seu espírito, da sua casa, da sua mente, do seu coração. Você está dizendo: eu quero mais. Não apenas uma visita, mas uma habitação. Essa palavra coloca você na posição certa, a posição de servo, a posição de alguém que se oferece como canal, como instrumento, como vaso, e Deus não desperdiça um vaso disponível. Então diga isso hoje com sinceridade: eis-me aqui. Mesmo que você não saiba o próximo passo, o Espírito Santo sabe, e Ele só guia quem está disposto a se mover. Palavra 4. Santifica-me. Santidade não é um fardo, é uma separação. É um convite para viver acima da média, longe da sujeira que contamina o mundo. Quando você diz santifica-me, você está reconhecendo que precisa ser limpo, transformado, ajustado por dentro. O Espírito Santo é santo. Ele não habita em lugares onde a sujeira é aceita como normal. Ele se manifesta onde há um coração que clama por pureza. Dizer santifica-me é permitir que Deus entre nos lugares que você mesmo evita visitar dentro de si. Essa palavra não é confortável. Ela exige confronto. Mas é esse confronto que gera crescimento. Quando você ora por santificação, está pedindo a Deus que revele, limpe e restaure tudo aquilo que não combina com o propósito dele na sua vida. Não se trata de moralismo, se trata de alinhamento com o céu. Santificação é o processo que te posiciona para carregar mais da presença de Deus sem se perder. É o que sustenta o que Deus te entrega. Ore essa palavra, viva essa palavra, e o Espírito Santo te levará a níveis mais profundos, onde poucos têm coragem de ir. Palavra 5. Fala, Senhor. Em um mundo de tanto barulho, essa é uma das palavras mais poderosas que você pode dizer. Fala, Senhor. Não fala o que eu quero ouvir, mas fala o que eu preciso. O Espírito Santo não é mudo. Ele fala, guia, ensina, revela. Mas nem todos estão dispostos a ouvir. Essa palavra exige silêncio interior, exige escuta ativa, exige disposição para obedecer. Quando Samuel era apenas um menino, Deus o chamou de madrugada. E ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa resposta ativou o destino de um profeta. O Espírito Santo quer falar com você, mas ele não vai competir com o seu caos. Ele fala onde há reverência, onde há espera, onde há sensibilidade. E muitas vezes ele fala coisas que confrontam, não que agradam. Mas são essas palavras que transformam. Quando você diz, fala, Senhor, você está dando a ele liberdade para interferir, corrigir, alinhar, impulsionar. E essa entrega ativa um novo nível de intimidade. Desligue o ruído, calma o coração, diga com fé, fala, Senhor, e prepare-se para ser guiado com precisão divina. Palavra 6. Confio. Confiar é manter os olhos em Deus, mesmo quando tudo desmorona ao redor.
É caminhar em direção ao invisível, sabendo que Ele está lá. Dizer confio é declarar guerra contra a dúvida, contra o medo, contra a lógica humana. O Espírito Santo se move em ambientes de fé, não fé genérica, mas fé prática. A fé que se expressa em atitudes, que diz sim mesmo diante do impossível, que continua marchando mesmo quando o mar ainda está fechado. Essa palavra ativa o sobrenatural. Ela tira você da terra firme e te coloca sobre as águas. Foi com ela que Pedro andou. Foi com ela que Abraão saiu sem saber para onde ia. Foi com ela que Jesus enfrentou a cruz. Quando você diz isso ao Espírito Santo, algo se move dentro de você. É como se você saísse da zona de conforto espiritual e entrasse em uma rota onde milagres acontecem. Você não diz, eis-me aqui, quando está tudo certo. Você diz isso no meio da confusão, da dor, da dúvida. E mesmo assim Deus age. Deus, mesmo que você esteja no vale mais escuro, diga essa palavra. Mesmo que tudo pareça perdido, declare, eu confio, e o céu vai se mover. Palavra 7. Vem, essa é a palavra que sela tudo. Vem, simples, direta, profunda. É o convite mais sincero que alguém pode fazer ao Espírito Santo. É o chamado de quem reconhece que precisa, que deseja, que anseia pela presença. Vem não é uma exigência, é um clamor. É a voz de quem já tentou sozinho, de quem já cansou dos métodos humanos, de quem sabe que sem a presença nada faz sentido. E o Espírito Santo responde esse clamor. Ele vem, ele se manifesta, ele invade. Quando você diz confio, você está dizendo, não preciso entender, preciso crer. E isso honra o Espírito Santo, isso atrai a presença dele. Porque onde há confiança, há entrega. E onde há entrega, há milagre. O Espírito Santo não resiste a um convite sincero. Ele não rejeita um coração que clama. Ele vem com paz, com direção, com fogo, com renovo. E tudo muda quando ele chega. Então diga agora, com fé e verdade, vem, Espírito Santo, e permaneça nesse lugar, porque onde ele vem, há liberdade. Onde ele vem, há transformação. Onde ele vem, há vida. Ativação e convite. Agora que você conhece essas 7 palavras, não guarde apenas como informação. Declare cada uma delas em oração. Pratique-as. Deixe que elas virem sua linguagem diária com Deus. Não basta ouvir, é preciso viver. Deus está preparando você para algo maior. Você não está aqui por acaso. Essas palavras são sementes. Plante-as com fé e veja o que o Espírito Santo vai fazer. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Comente aqui embaixo. Espírito Santo, ativa meu coração. Inscreva-se para mais mensagens como essa. E não se esqueça, não pare agora. Você está mais perto do propósito do que imagina.